Eu vou apresentar aqui 2 argumentos criacionistas que são fake, são falsos, e que são bem perigosos porque podem até trazer descrédito àquilo que nós queremos defender. Por exemplo, o tal do universo-jovismo. Já ouviu falar sobre isso? Há pessoas criacionistas que defendem que não apenas a Terra, ou a vida na Terra, mas o próprio universo, todo o cosmos, teria apenas de 6 a no máximo 10 mil anos. Isso é complicado, bastante complicado. Veja, apesar dessa alegação de que se baseia na Bíblia esse argumento, a ideia de que o universo seja jovem, ou que tenha sido criado na semana da criação em Gênesis 1, precedendo imediatamente a terraformação, que foi o momento que Deus passou a organizar a terra para conter vida, para abrigar vida, é de fato impossível provar biblicamente sem violar as regras da hermenêutica. E eu quero ler com vocês, nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, então já pegue aí a sua palavra de Deus, e nós vamos começar por Jó, capítulo 38, verso 7. Nós temos que ser rápidos aqui, porque na verdade isso é apenas uma amostra do que se pode fazer quando você distorce a hermenêutica, quando você distorce a correta interpretação da Bíblia. Será que o universo é jovem como a Terra? Ou a vida na Terra é jovem e o universo é antigo? O que diz a Bíblia sobre isso? Depois eu vou ver o que diz a ciência. Jó 38, verso 7 diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, e o relato prossegue falando da criação da terra. E nós sabemos que em linguagem poética, bíblica e até profética, estrelas representam anjos, porque estrelas de fato não cantam, anjos cantam. Então, antes de Deus criar a terra, anjos já estavam cantando, celebrando, exaltando o Criador pelo ato que ele ia fazer, né? Logo, já havia alguma coisa antes de a terra ter sido criada, pelo menos os anjos. Outro texto interessante, Provérbios 8, avance agora, passe por Salmos e vá a Provérbios, capítulo 8, versos 22 a 31. Bom, aqui eu tenho que resumir porque realmente é muita coisa, mas enfim, fala da sabedoria, né? Que ela já existia antes mesmo de o mundo haver sido criado. Mais uma vez vemos algo existindo, precedendo a criação da terra. Efésios, vamos ao Novo Testamento. Depois você pode conferir em casa, eu vou deixar essa apresentação também disponível lá no meu Prezi, que é um site onde eu guardo todas as minhas apresentações. Nenhuma delas tem copyright, são todas disponíveis ali. Você pode usar à vontade, esse material pode servir até como material de estudo ou de compartilhamento com as pessoas. Efésios 1, verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Como assim, antes da fundação do mundo? Quer dizer que já havia alguma coisa antes da fundação do mundo? Sim, obviamente. E Apocalipse 13, 8, para ficarmos apenas com 4 textos, Apocalipse 13, verso 8, diz o seguinte: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou até, em outras traduções, antes disso. Ou seja, há textos bíblicos que indicam realmente o fato de que, além desses que a gente leu, Deus, quando cria o universo, ele cria o tempo e o espaço e a matéria. A criação do universo é a criação do tempo e espaço. Então não faz sentido dizer uma coisa tipo assim: o que havia antes do tempo? É uma pergunta meio estranha, mais ou menos como Stephen Hawking dizia, como perguntar o que há ao sul do Polo Sul, não é? Não havia. Quando Deus cria o tempo, ele passa a existir, né? O universo passa a existir. E com respeito ao que diz a ciência para a gente, basta dizer que hoje é possível você perceber que há estrelas que estão a bilhões de anos-luz daqui. O que significa dizer que a luz delas, viajando 300 mil km por segundo, chegou aqui agora, portanto elas estão a 13, 12, 10 bilhões de anos de distância da Terra. E se elas estão toda essa distância e todo esse tempo longe daqui, quer dizer que existiam muito antes
de haver vida em nosso planeta. Ou seja, defender a ideia de um universo jovem, eu não tenho tempo de me deter mais nisso aqui, porque o nosso assunto é outro, é um tiro no pé, porque você vai atrair desnecessariamente o vitupério, o deboche sobre a nossa causa. Já não basta isso acontecer por causa do sábado, por causa da semana da criação, de Adão e Eva, assuntos que, claro, a gente tem como demonstrar bíblica e cientificamente, mas para que atrair o escárnio sobre outras questões, né? E que nós não temos como demonstrar, como provar. Outra questão delicada é o tal do evoteísmo, ou seja, a evolução teísta. Há pessoas que creem na evolução e tentam colocar Deus na equação. E esse gráfico aqui, eu não vou ter tempo de me demorar nele, mas é bem interessante. Um dos meus alunos de pós-graduação lá em Tatuí, o Flávio Carvalho, que é designer da revista Vida e Saúde, meu colega de trabalho, ele elaborou um gráfico muito interessante, você pode ver depois na apresentação, que mostra as inconsistências de uma visão evoteísta, que tenta fundir, de alguma forma, o criacionismo com o evolucionismo, criando um híbrido totalmente estranho, uma quimera, uma teoria amorfa, complicadíssima. As implicações são muito sérias, então, realmente, são ideias que atentam contra a própria Bíblia, contra o criacionismo e contra o cristianismo.